De fato, essa é uma mudança quase de placas tectônicas, né, no cenário internacional. Porque o que a gente está vendo aqui agora é um movimento de institucionalizar, vamos dizer, aqueles que geralmente são invisibilizados pelo sistema financeiro internacional. Inclusive, esse é um movimento que o presidente Lula vem fazendo, de criar instituições que olhem para os países em desenvolvimento, né, que ele chamou desses invisíveis pelo FMI, né, pelo Banco Mundial, e faça agora um movimento mais forte em ter uma representatividade no PIB mundial muito maior. Então, a gente está falando de um grupo que ele é muito significativo, né, a gente possivelmente vai passar aí de 50% do PIB mundial, e a gente tem 40% da população global. Então, é um movimento importante que vai abrir novos campos de investimento, né, como a gente está falando, a transição verde, a transição energética, e com uma série de interesses geopolíticos muito marcados e também muito contraditórios dentro do grupo. Então não vai ser algo tão trivial, né, articular todos esses interesses, mas eu acho que é a abertura de um novo horizonte. A gente estava até conversando antes, né? Quase que uma nova OPEP, né? Exatamente. Quantidade de petróleo, né? Quase 90% da produção de petróleo aí mundial, com Rússia, com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Você vai ter, então, também o peso da Argentina, aí vai começar a negociação, Irã, né? O Irã, verdade, né? Uma negociação agora muito pesada, inclusive, né? Para renegociação de dívidas, né? A Argentina agora podendo fugir do FMI, né? Caso não aconteçam loucuras nesse momento, né? Não, exatamente. E a gente, obviamente, aqui enxerga um problema que é grande, que é fugir do dólar, de uma maneira a não sacrificar os planos de desenvolvimento desses países. Já não é de hoje, né? Pelo menos desde o início do ano, que o Brasil vem falando dessa proposta de desdolarizar, de principalmente oferecer para a Argentina um lastro, que ela não precise depender do dólar para conseguir estabilizar a sua moeda, estabilizar a sua economia. Fazer isso não é trivial, porque, como a gente vê, e vocês falam muito aqui, o dólar ele era uma infraestrutura financeira. Ele não é meramente uma moeda. Então, fazer essa mudança, eu acho que vai ser um desafio grande, mas eu acho que a gente está no início de uma transformação profunda. E como você falou, 90% do petróleo mundial sendo gerido dentro desse grupo, certamente vai causar, né, uma transição nos mercados financeiros. Exatamente. Né? E a gente também vê, né, como você mesmo falou, aí esse conflito, né, de uma transição mais verde com 90% do petróleo estando dentro dos BRICS. Então, eu acho que isso também é um ponto aí para a gente ficar atento de como vai ser gerido, como é que vai ser solucionado, né? Então, e provavelmente, né, o keynesiano também, o nosso querido professor, né, o Bancó finalmente vai sair do papel, será, com isso? Olha, seria bom, né, que isso acontecesse finalmente, depois de quase 70 anos esperando isso. Uhum. Eu acho que a ideia do Banco do Desenvolvimento, né, o novo Banco do Desenvolvimento, que a presidente Dilma Rousseff está presidindo, ele pode servir como uma etapa para você literalmente criar uma nova moeda que amenize as volatilidades cambiais nos diferentes países, como você mencionou, né? A proposta do Bancor lá do Keynes buscava diminuir esse efeito. E olha que interessante, a gente está falando de um conjunto de países emergentes, né? Dentre eles China e Índia, que são representativos, quase um terço mais ou menos da população mundial, com poder de fogo. Então a gente está falando de países que cresceram muito, que têm um PIB forte, têm sistemas financeiros já avançados. Então já pensou que bonito seria a gente ter um sistema monetário mais inclusivo para o sul global, né? Esse sul geopolítico? Eu acho que realmente vai abrir, certamente vai chacoalhar todas as nossas premissas sobre mercados financeiros.